Minha filha mais velha estava passando pelo pior momento da vida dela, e meus outros filhos fizeram uma festa para animá-la. Tudo desmoronou quando deixei minha sobrinha apagar as velas do bolo e ela quase chorou na frente de todos. Achei que estava sendo exagerada e a chamei de dramática e egoísta diante da família inteira. Mais tarde, já irritado, perdi a paciência e mandei que ela saísse de casa, achando que os outros entenderiam meu lado. Em vez disso, todos ficaram do lado dela e hoje nenhum dos meus filhos fala comigo. Então, meus filhos, 23F, 20M, 17F, 14M, planejaram uma festa surpresa para minha filha mais velha Zara, que acabou de completar 23 anos. Para contexto, na nossa família não fazemos grandes comemorações de aniversário depois que os filhos passam dos 10 anos. Talvez algo pequeno aos 18 ou 21. Foi assim que eu fui criado e é assim que sempre fizemos nesta casa. Aniversários são ok, mas sempre mantivemos algo discreto. Então, quando meus 3 mais novos começaram a falar em fazer uma grande festa surpresa para Zara, achei meio desnecessário. Eles insistiram e disseram que ela realmente precisava de algo para levantar o ânimo. Ela vem tendo meses difíceis. Perdeu a melhor amiga em um acidente de carro em outubro. Depois foi largada pelo namorado, que a traiu, logo após o ano novo, após quase 3 anos juntos. Então sim, ela está para baixo. Eu entendo. Mas não achei que uma festa grande fosse a resposta. Especialmente com toda a família, decoração, balões e bolo como se ela tivesse 10 anos de novo. Não quis discutir, então recuei e deixei as crianças cuidarem de tudo. Minha esposa faleceu há alguns anos, então somos só eu e os filhos. E pensei que, se era assim que queriam demonstrar apoio, tudo bem. Eles capricharam. Minha filha de 17 criou um tema. O de 20 reuniu toda a família. E o de 14 fez o bolo com 23 velas. Eu ajudei a limpar a garagem e o quintal onde montaram tudo, mas não fiz muito mais. Honestamente, achei tudo um pouco exagerado para uma mulher adulta que provavelmente deveria estar tentando se reerguer em vez de chorar por um relacionamento fracassado. A festa foi ontem. Zara entrou, viu todos gritando surpresa e ficou emocionada de um jeito bom. Sorriu, abraçou todo mundo, agradeceu aos irmãos várias vezes e até me disse que realmente precisava disso. Pensei, ok, talvez eu estivesse errado, talvez isso fosse bom para ela. A tarde correu bem. Família reunida, música tocando, e Zara conversando com primos e tias, colocando o papo em dia. Alguns dos meus irmãos estavam lá com os filhos. Uma das minhas irmãs tem gêmeas de 5 anos, cheias de energia o dia todo, correndo, gritando, querendo ser o centro das atenções. Coisa típica de criança, nada demais. Agora começa o problema. No fim da tarde, trouxeram o bolo. Meu mais novo empurrou o carrinho com as velas acesas. Zara sorrindo, os irmãos batendo palmas e algumas crianças pequenas se amontoando na mesa para ver. Minha sobrinha de 5 anos ficou bem na frente do bolo, ao lado da Zara. Todos cantando. Eu no fundo só observando. Quando a música parou, Zara se inclinou para apagar as velas. E, antes que conseguisse, minha sobrinha pulou e apagou a maioria delas. Ela tem 5 anos, provavelmente achou divertido. Todo mundo riu, e quero dizer todo mundo. Outras crianças bateram palmas, alguns adultos riram, e até uma das tias gritou que ela foi mais rápida. Admito que sorri. Foi inocente. Ainda restavam umas 5 ou 6 velas. Eu disse para Zara apagar o resto. Ela apagou, mas na hora percebi que algo mudou no rosto dela. O humor mudou completamente. Ficou com expressão vazia, depois meio irritada, e então entrou em casa sem dizer nada. O clima ficou estranho. Minha irmã, mãe da menina, ficou desconfortável e repetia que não achava que a Zara reagiria assim. Tentou fazer a filha pedir desculpa, mas a criança não entendia o que tinha feito de errado, só dizia que queria ajudar e voltou a brincar. Tentamos seguir em frente, mas o ambiente ficou esquisito. Mais tarde entrei para falar com a Zara, achando que ela só tinha se emocionado e precisava de um momento. Encontrei ela no quarto, ainda com a roupa da festa. Perguntei qual era o problema, eram só velas. Ela não respondeu. Eu disse, olha, eu sei que você teve meses difíceis, mas chorar porque uma criança de 5 anos apagou algumas velas, você tem 23, não 3. Adultos não agem assim. Ela quase não falou nada e só continuou limpando o rosto. Então falei que ela estava sendo uma pirralha egoísta, fazendo tudo girar em torno dela quando os irmãos se esforçaram para organizar aquela festa, que ela deveria ser grata em vez de fazer birra no meio dela. Ela me olhou como se eu tivesse dado um tapa e virou o rosto. Depois disso eu a deixei sozinha. Mais tarde meus outros filhos vieram falar comigo dizendo que fui duro demais, que não entendi pelo que a Zara está passando e que eu a humilhei na frente da família ao minimizar o que ela sentia. Minha filha de 17 anos ficou especialmente irritada e disse que a Zara provavelmente viu aquele momento, o bolo e as velas, como um símbolo de finalmente ser vista e celebrada depois de meses se sentindo invisível.
e quando até isso foi interrompido, quebrou ela. Eu não vejo assim. Acho que ela está sendo sensível demais. Quer dizer, quem leva a apagar velas tão a sério? Ainda mais aos 23. Isso é coisa de criança. Se alguém deveria fazer isso, são os pequenos, ou no máximo até uns 13 anos. Depois de adulto, aniversário é sobre família, comida e talvez uma bebida ou duas, não sobre quem apaga as velas. Isso é infantil. Mas meus filhos estão me fazendo sentir como se eu fosse o errado por dizer o que disse. Ainda acho que nem gritei nem nada. Eu disse a verdade. E, se ela é tão frágil assim, talvez precise de alguém honesto com ela em vez de todo mundo pisar em ovos em torno de cada emoção. Enfim, o clima ficou tenso depois disso. Zara ficou no quarto a maior parte do resto da noite. O resto da família tentou manter o clima, mas ficou estranho. Minha irmã, a mãe da criança de 5 anos, continuou me pedindo desculpa como se tivesse arruinado tudo. Eu disse para não se preocupar, não foi culpa dela. Zara exagerou. Ela ofereceu ir falar com a Zara, mas eu disse para deixar quieto, não havia motivo para prolongar isso. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, tentei falar com a Zara de novo, não para discutir, só para esclarecer as coisas. Disse que não queria ferir os sentimentos dela, mas que aquilo não precisava virar uma cena. Ela ficou em silêncio por um minuto e então disse algo como você nunca entende, você nem tenta. Depois levantou e passou por mim. Nem tocou no bolo. Os irmãos tentaram fazê-la voltar, mas ela manteve a porta fechada. Meu filho de 20 anos me contou depois que, no começo da semana, a Zara tinha se aberto bastante com eles. Disse que esse aniversário estava pesado, não só por causa da amiga que morreu ou do término, mas porque era a primeira vez em meses que sentia que as pessoas estavam cuidando dela. Que aquela festa, mesmo sendo pequena e só da família, realmente significava algo. Eu não sabia disso. Ninguém me contou que ela via dessa forma. E ainda não acho que mude muita coisa. Os irmãos fizeram algo legal por ela, claro, mas surtar por causa de velas e sair chorando assim na frente da família inteira? O que isso ensina aos mais novos? Que tudo bem desmoronar quando algo pequeno não sai como você quer. Eu criei os 4 para serem fortes, para lidar com a vida mesmo quando é injusta. Ninguém desmorona por tradição de aniversário. Sinceramente, acho que ela envergonhou a si mesma e a mim diante dos meus irmãos e da família estendida. Os filhos da minha irmã são pequenos, estão aprendendo. Não estavam tentando machucar ninguém. Minha sobrinha só se empolgou. É o que crianças de 5 anos fazem. A Zara fazia o mesmo quando era pequena, vivia tentando apagar as velas dos bolos dos irmãos. Ninguém fazia drama naquela época. Agora, de repente, virou tragédia porque ela está passando por uma fase ruim. Na manhã seguinte, ela não desceu para o café. Minha filha de 17 levou um prato até o quarto e disse que ela não estava falando muito. Perguntei se ela ainda estava emburrada e ela respondeu atravessado. Disse que eu não escuto, que trato a Zara como um peso toda vez que ela expressa algo com que eu não me identifico. Isso me irritou muito. Eu ralei para manter esta casa funcionando depois que a mãe deles morreu. Coloquei comida na mesa, ajudei com inscrições na faculdade e paguei aluguel quando precisaram. Eu estive presente. Talvez eu não seja emocional ou algo assim, mas eu apareço. Isso deveria contar para alguma coisa. Mas agora os 3 mais novos estão dizendo que eu estava errado. Que eu deveria pedir desculpa por quê? Por ser honesto? Por esperar que uma pessoa de 23 anos se controlasse por 2 segundos depois que uma criança de 5 anos se empolgou e apagou algumas velas? E tem mais uma coisa. No Natal ela também se fechou. Quando o ex devolveu uma caixa com as coisas dela, também se trancou no quarto. Tentei chamá-la para ver um filme conosco, ela disse não, que não estava a fim de fingir. Deixei ela em paz naquela ocasião, não pressionei, deixei sofrer do jeito dela. Mas por quanto tempo tenho que andar na ponta dos pés por causa do humor dela? Quando a mãe deles morreu, a Zara tinha 17 anos. Ela foi a que pareceu mais distante durante tudo. Nunca chorou na frente de ninguém, nunca falou sobre isso. Achei que tivesse processado de outra forma. Talvez agora esteja vindo à tona, não sei. Mas essa ideia de que eu sou o vilão por não corresponder às emoções dela, não compro. Sou o pai, preciso me manter firme. Se começo a tratar cada queda emocional como algo sagrado, que exemplo estou dando? Ainda assim, fico pensando se deixei passar algo. Talvez eu tenha subestimado quanto esse aniversário realmente significava para ela. Talvez a questão das velas nem fosse o ponto principal. Talvez tenha sido só a gota d'água. Mas também acho que parte de crescer é aprender que a vida não entrega momentos perfeitos de filme. Você não fica bravo quando as coisas não saem exatamente como queria. Agora minha irmã também não fala comigo. Ela diz que fiz a filha dela se sentir mal por nada, mesmo eu nunca tendo culpado a criança.
Eu disse que a Zara precisava amadurecer, não que a filha de 5 anos dela fez algo errado. Acho que minha irmã só se sente culpada e é mais fácil jogar isso em mim. A Zara não fala comigo há 2 dias. Ontem à noite avisei que o jantar estava pronto e ela apenas assentiu sem levantar os olhos. Só isso. Então estou perguntando aqui por que meus filhos não deixam isso morrer. Estão dizendo que devo um pedido de desculpas e que não entendo quão frágil ela tem estado ultimamente. Que sou o único que não enxerga isso. Não sou um monstro, mas acho que alguém precisa manter a cabeça no lugar quando todos os outros estão mergulhados em emoções. Sou o babaca por chamar minha filha de pirralha egoísta depois que ela ficou chateada porque minha sobrinha de 5 anos apagou a maioria das velas do aniversário dela? Comentários do Reddit. Comentário 1. Então sua irmã sabia que a filha ia apagar as velas e não fez nada para impedir. Ótima criação. Você diz que ela ficou envergonhada. Ainda bem, deveria mesmo. Isso não é um bebê, é uma criança de 5 anos, idade suficiente para saber o que significa não é o seu bolo. Ela não tropeçou e caiu nas velas. Ela encheu o peito e foi lá apagar, e sua irmã só ficou parada. Você é o babaca também. Comentário 2. Você está olhando para isso como se fosse um momento isolado. Não foi. Foi um acúmulo. Ela está de luto, de coração partido, provavelmente se segurando porque acha que precisa, porque mesmo quando o mundo dela desmorona dizem para ela ser forte. Aquela festa pode ter sido a primeira vez em meses em que sentiu que algo era para ela, que lembraram dela. Aí uma criança interrompeu e, em vez de apoiarem, os adultos riram. Depois você a chamou de pirralha egoísta. Não é assim que se apoia alguém que já está lutando por dentro. E, sinceramente, não vamos fingir que higiene não entra nisso também. Crianças pequenas cuspindo no bolo ao apagar velas não é fofo para todo mundo, ainda mais se o bolo foi feito pelo irmão. Talvez aquele momento fosse especial para ela. Talvez ela quisesse fazer um pedido sem interrupções. Os adultos deveriam ter mantido as crianças afastadas, ponto final. Era um momento de ensinar as crianças, não de repreender a pessoa para quem a festa foi feita. Você foi muito babaca e espero que perceba antes que ela pare de te contar quando estiver machucada. Comentário 3. Você falou muito sobre manter a cabeça fria e ser lógico. Mas daqui parece mais evasão do que lógica. Não é só a reação às velas. É um acúmulo. Você mencionou que ela não demonstrou luto quando a mãe morreu, que se fechou no Natal, que se isola quando sofre. Você está descrevendo um histórico de sofrimento emocional e depois age surpreso quando tudo explode numa festa que era para ela. Os irmãos perceberam e planejaram isso por um motivo. Enquanto isso você apareceu, manteve distância e tratou como obrigação. Não é sobre a criança de 5 anos, ninguém a culpa. O que dói é que o único momento em que a Zara se sentiu celebrada foi descartado como nada. E quando ela demonstrou dor, você partiu direto para a vergonha, cena e birra. Nada disso ajuda. Você não precisa se humilhar, mas admitir que talvez tenha interpretado mal não te mataria. Você não falhou por acidente, falhou no automático. É nisso que deveria pensar. Comentário 4. Cara, acontece que as pessoas não deixam de precisar de gentileza só porque fizeram 23 anos, viu? Você fala como se adultos não apagassem velas e ao mesmo tempo fica bravo porque ela não fingiu felicidade quando uma criança sequestrou o momento. Talvez não fosse sobre as velas. Talvez fosse finalmente ter algo para si depois de meses de destroço emocional e até isso foi ignorado enquanto todos riam. Você não só está deixando de perceber a dor dela, como está invalidando ativamente. Ela está lidando com luto, término e isolamento. Por um segundo pensou alguém se importa comigo, e então foi chamada de dramática porque uma criança se empolgou. Claro que a criança não quis ferir, mas isso não significa que ela não sentiu. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A parte que mais pegou foi você dizendo eu ponho comida e pago aluguel, como se isso apagasse dano emocional. Parabéns, fez o mínimo como pai e quer prêmio por isso. Afeto e compreensão não são recompensas dadas depois que alguém passa num teste de força. Atualização. Eu não esperava que minha postagem original viralizasse assim. Li centenas de comentários, a maioria me chamando de nomes, presumindo o pior e tentando psicanalizar toda a minha história como pai com base em um único evento. Achei que algumas pessoas poderiam discordar de como lidei com a situação, mas o nível de indignação foi exagerado demais. Deixe-me ser claro, nunca disse que o luto da minha filha não é real. Eu sei que a Zara está em um lugar escuro. Não sou frio quanto a isso. Dei espaço a ela, paguei terapia quando pediu, mantive a casa silenciosa nos dias ruins e nunca a pressionei a falar se não estava pronta. Só esperei um pouco de maturidade, só isso. Ela tem 23 anos. Sim, teve perdas. Sim, passou por um término, mas muita gente também passou, inclusive eu.
Eu perdi minha esposa, enterrei a mãe dos meus filhos. Não fiz tudo ao meu redor girar em torno disso. Continuei me levantando e fazendo o que precisava ser feito. Então, quando vejo minha filha adulta sair de uma festa por algo tão pequeno quanto velas de aniversário enquanto os irmãos se esforçavam ao máximo para apoiá-la, eu reajo baseado no esforço que vi neles e na forma como ela os afastou. Enfim, eis o que aconteceu depois. Eu e minha irmã, a mãe da criança de 5 anos, brigamos. Falei diretamente que o incidente com a filha dela desencadeou toda essa confusão. A filha dela apagou as velas de outra pessoa e, em vez de redirecioná-la ou intervir, ela riu junto com todo mundo. Disse que deveria ter educado melhor a filha, especialmente sabendo que a Zara estava fragilizada. Ela não reagiu bem. Alegou que estou transformando a filha dela em bode expiatório por uma crise que eu causei. Agora também não fala comigo. Desmarcou um jantar de família no fim de semana passado e disse que não vai participar até que seja seguro para a filha. Então agora sou tóxico por defender os irmãos da minha filha adulta e dizer que uma criança precisa de orientação. O verdadeiro choque veio alguns dias depois da festa. Sugeri levar a Zara para um fim de semana fora, um gesto legal. Pensei que, se passássemos um tempo juntos, poderíamos limpar o clima. Ofereci pagar uma cabana no litoral e levar os 2 mais novos. Sem pressão. Os irmãos poderiam ir também. Mas quando mencionei, eles me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Meu filho de 20 anos disse, ela não quer ficar presa numa cabana com você fingindo que está tudo bem. Isso doeu mais do que admito. Eu disse, tudo bem, se ela não quiser ir, ainda assim vou reservar para ela e quem ela quiser levar, por minha conta. Eles disseram que ela já tinha outros planos. Descobri que estavam conversando pelas minhas costas e planejando um fim de semana só entre os 4. Um Airbnb alugado, algumas trilhas e um dia de spa para Zara. Tudo o que eu tentei oferecer, mas sem mim. Ninguém me contou. Só descobri quando ouvi o mais novo perguntando se deveria levar protetor solar. Então agora eles fazem planos como um grupo e simplesmente me excluem. Tentei falar com a de 17 anos sobre isso e disse que esse comportamento só aumenta a distância. Falei que, se ela vai tomar o lado deles com tanta força ignorando o que fiz por esta família, talvez eu devesse reconsiderar quanto apoio financeiro continuo oferecendo. Ela faz atividades extracurriculares e cursos preparatórios e sempre paguei tudo. Disse que é uma via de mão dupla. Se vai me pintar como inimigo e apoiar os irmãos incondicionalmente, então não vou mais me esforçar para bancar eventos especiais, equipes esportivas ou outros desejos. Também disse que ela poderia usar sua influência e pedir para Zara e os outros darem o primeiro passo e pedirem desculpas por me humilharem na minha própria casa durante uma festa que permiti acontecer. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, você está escolhendo o orgulho em vez da família de novo. Essa frase ficou na minha cabeça por dias. Nem pediu para eu reconsiderar, apenas saiu e contou tudo ao de 20 anos. Agora os 2 me tratam com frieza. O mais novo ainda fala comigo, mas até ele está mais quieto que o normal. A casa parece diferente. Não com raiva, só distante. Já passei por isso antes. Depois que minha esposa morreu, o clima ficou assim. Mas naquela época eu sabia que era luto. Desta vez é distanciamento, deliberado. Então veio o pacote. Alguns dias após a festa, a Zara recebeu uma caixa pequena pelo correio. O remetente era de uma antiga professora do ensino médio. Ela abriu enquanto eu estava na sala. Fiquei porque ela não falava comigo havia dias e achei que aquilo pudesse quebrar o gelo. Era um colar. Nada chamativo, apenas uma corrente simples com um pequeno pingente e um bilhete. Você sempre teve luz dentro de você. Eu vejo isso até agora. Feliz aniversário, Z. Ela não chorou. Ela sorriu. E eu não vi aquele sorriso havia meses. Tentei perguntar de qual matéria era a professora. Ela apenas assentiu e saiu do cômodo. Sei que é mesquinho, mas esse momento ficou mais na minha cabeça do que qualquer outra coisa. Ofereci um fim de semana inteiro fora. Venho pagando aluguel, terapia e compras. E tudo que bastou foi um colar de $40 de alguém que ela não vê há anos para arrancar um sorriso. Isso me fez sentir substituído, como se tudo que fiz não fosse percebido porque não vem no pacote emocional certo. Piorou. Descobri que o de 14 anos tinha escrito um cartão de aniversário para Zara. Eu nem sabia até ver o cartão sobre o balcão 2 noites atrás. Com a letra bagunçada dele estava escrito, você é a pessoa mais forte que conheço. Desculpa pelo que aconteceu. Você merecia mais. Fiquei parado olhando aquilo por minutos. Ele não me disse nada. Ninguém disse. Esta casa não está só desequilibrada, está em outro lugar agora. Eu não estou incluído. Eles criaram um círculo próprio e eu fico do lado de fora financiando. E quando tento entrar, é tarde demais ou você não entende. Até no trabalho isso me seguiu.
Tentei contar a história para um colega, um cara que achei que entenderia. Ele também tem filhos mais velhos. Falei algo como: acredita que ela saiu por causa de um momento das velas? Ele apenas balançou a cabeça e disse: parece que sua filha precisava de mais do que você percebeu. Depois voltou a digitar. Sem piada, nada para suavizar. Isso ficou mais na minha cabeça do que os comentários online. A Zara quase não fala comigo agora. É respeitosa, mas parece que está cumprindo uma obrigação quando diz qualquer coisa. Dá para perceber que ela fez as pazes com algo, e essa paz não me inclui. E sim, estou considerando parar o apoio financeiro aos filhos adultos que ainda dependem de mim. Não é vingança, é sustentabilidade. Se sou essa pessoa horrível, então eles deveriam querer independência de mim de qualquer forma. Ações têm consequências. Você não pode ignorar alguém e ainda esperar que o dinheiro continue caindo, disseram nos comentários. Talvez as velas fossem simbólicas. Talvez fossem. Ainda não vejo totalmente assim. Não conecto aniversários a luto e perda como ela aparentemente conecta. Ela ainda tem família que se importa, mas acho que nos olhos dela isso não me inclui mais. Não sei como consertar se nem posso entrar na sala. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você está bravo porque seus filhos fazem coisas sem você, mas eles já vinham vivendo sem você emocionalmente. Você só está percebendo agora. Eles planejam um fim de semana, você fica amuado. Eles escrevem cartões entre si, você fica espionando. Sua filha sorri pela primeira vez em semanas, e em vez de alívio, você leva para o lado pessoal como se fosse contra você. Isso é um narcisismo pesado. A de 17 anos vai lembrar disso para sempre. Ela tentou conversar e você jogou dinheiro na cara dela e mandou implorar o perdão dos irmãos por você. Você não os perdeu porque são sensíveis. Perdeu porque transformou o amor em transação e esperou gratidão por ser menos cruel do que poderia ser. Sinceramente, eles já seguiram em frente emocionalmente. Você só está financiando a família até eles não precisarem mais da sua carteira. Comentário 2. É surreal ler isso. Eu era criança que ficava quieta, seguia regras e nunca causava problemas, a madura, igual a Zara. Entendo por que as velas quebraram ela. Entendo por que o colar significou mais que sua oferta. Você construiu uma vida em que tudo que faz vem com expectativa anexada. Então quando alguém faz algo gentil sem condições, atinge diferente, atinge de verdade. E aquela carta de 14 anos provavelmente foi a primeira vez que ela se sentiu vista dentro da própria família. Você não percebeu, não perguntou, só ficou comparando seu valor com um colar de professora como se fosse competição. Você perdeu o ponto de novo. Esse texto parece um homem olhando os destroços e culpando o vento por não avisar antes. Comentário 3. Você diz que quer cura, mas tudo que faz a afasta mais. Ofereceu um fim de semana como oferta de paz, mas insistiu em ir junto. Isso não é presente, é estratégia de imagem. E quando eles não aceitaram cuidar do seu orgulho ferido por 2 dias, você ameaçou cortar apoio. O comentário da de 17 anos, escolher orgulho em vez da família, acertou em cheio. Você diz que faz coisas por eles, mas parece que tenta comprar lealdade enquanto chama de ingratos quando não obedecem. Se seu amor e apoio têm letras miúdas, isso não é parentalidade, é contrato, e ninguém quer mais assinar. Comentário 4. Então deixa ver se entendi. Sua filha está de luto por 2 perdas, sorri pela primeira vez em muito tempo porque uma professora lembrou do aniversário, e você trata isso como ameaça à sua importância. Depois pune a de 17 anos por demonstrar empatia, esperando que ela seja sua intermediária emocional para recuperar seu afeto. O que é isso? Eles não estão te excluindo. Você se excluiu no momento em que transformou o apoio deles em teste de lealdade e ameaçou cortar apoio financeiro por honestidade emocional. Isso não é criar filhos, é exercício de poder. Eles já pararam de esperar você aparecer, você só ainda não percebeu. Atualização 2. Já se passaram alguns meses desde que tudo isso começou e as coisas não melhoraram, apenas ficaram mais frias. A casa está quase vazia agora. O único que ainda mora aqui em tempo integral é o mais novo, de 15 anos. Os outros 3 se mudaram aos poucos. Primeiro a Zara, depois o de 21 anos, e mais recentemente, minha filha de 18. Ela conseguiu um emprego de meio período e disse que consegue se virar sem ajuda. Todos recusaram qualquer apoio financeiro meu. Disseram diretamente que não querem mais meu dinheiro. Eu não esperava isso. Achei que a coisa de me cortar emocionalmente, mas continuar recebendo transferência bancária, duraria mais. Mas não, eles estão decididos. E dói mais do que deixo transparecer. O pior é como parecem funcionar melhor sem mim. Ainda se encontram, ainda fazem jantares de aniversário, trilhas de domingo e noites de filme, só que sem mim. Quando descobri que todos foram à cerimônia de premiação da escola da de 18 anos no mês passado e nem me avisaram, percebi o quanto estou distante da versão de família que eles têm agora. Eu não esqueci o evento.
Tinha prometido estar lá meses antes, quando as coisas ainda estavam instáveis, mas não destruídas. Mas depois da nossa última briga, quando ela me disse para parar de ameaçar consequências financeiras pela lealdade dela, eu desisti. Falei que, se ela não fosse me respeitar como pai, não deveria esperar que eu ficasse sentado fingindo que nada aconteceu. Na hora eu quis dizer aquilo, mas quando vi as fotos depois, ela com os irmãos, sorriso enorme, segurando um certificado, senti que fui substituído, como se eu fosse a única pessoa faltando numa versão da nossa família que ainda funcionava. Depois veio o aniversário do de 21 anos. Eu não reconheci a data. Disse a mim mesmo que estava mantendo minha posição, sendo coerente com o que falei sobre respeito ser de mão dupla, mas não me senti bem. Mesmo assim fiquei checando o celular, achando que talvez ele me mandasse mensagem primeiro. Não mandou. Os irmãos postaram uma foto em grupo com ele segurando um bolo pequeno. A legenda dizia, família permanece unida. Eu sabia o que significava. Todo mundo provavelmente achou inocente. Eu sabia que era para mim. Talvez o pior tenha sido com o mais novo. Ele sempre foi o mais quieto, inteligente, na dele. Acho que tentou por mais tempo ficar neutro. Mas uma noite, depois de um dia ruim no trabalho, perdi a cabeça e disse que talvez ele também devesse ir morar com os irmãos se achava que eu era tão horrível. Não quis dizer aquilo. Saiu no meio de uma discussão boba, louça, dever de casa, nem lembro. Mas ele congelou, ficou em silêncio e começou a arrumar as coisas. Entrei em pânico, disse que não quis dizer, que estava irritado e cansado e falei errado. Implorei para ele ficar e ele ficou, mas tudo está diferente agora. Ele quase não fala. Jantamos separados. A porta do quarto dele está sempre fechada e percebo que ele troca mensagens com os irmãos mais do que antes. Sei que o afastamento começou. Também descobri que a Zara voltou a fazer terapia regularmente, desta vez. Aparentemente a terapeuta sugeriu que ela reduzisse o contato com pessoas que historicamente a fizeram se sentir diminuída. Só sei disso porque ouvi a de 18 comentando no telefone. É estranho como agora recebo informações por conversas ouvidas sem querer e redes sociais. Antes eu era o centro da família. Agora sou um fantasma vendo meus próprios filhos construírem uma vida evitando minha presença. Pensei em entrar em contato direto, ligar para Zara e convidá-la para jantar só nós dois. Até escrevi uma mensagem, depois apaguei. Fico pensando em como ela era. Em como, quando pequena, sentava comigo no sofá toda noite depois do jantar. Em como não chorou quando a mãe morreu, só ficou no quarto com fones de ouvido. Na época achei que significava que estava lidando bem. Mas olhando tudo agora me pergunto se perdi algo importante. Talvez ela estivesse gritando o tempo todo, só não em voz alta. Estou confuso. Essa é a verdade. A mentalidade com que os criei, manter emoções controladas, ficar firme, superar sentimentos difíceis para focar na próxima coisa. Funcionou, ou eu achei que funcionou. Levou eles pela escola, nos levou pela perda da mãe, me levou por inúmeras noites em que a casa parecia grande demais para um homem só. Mas agora parece que toda essa disciplina virou distância. Como se eles precisassem de suavidade e eu dei regras. Precisavam de conforto e eu dei ordem. Eu não odeio meus filhos. Só não os entendo agora. E sim, às vezes fico com raiva. Falo coisas erradas. Volto a velhos hábitos, os que me ajudaram a sobreviver, mas talvez não ajudaram eles a se sentirem amados. Mas isso me torna irrecuperável? Se um grupo de adolescentes e jovens adultos pode andar por aí com tanto orgulho e cortar o homem que os criou, quanta paciência mais esperam de mim? Ainda sou o pai deles. Ainda paguei pela vida deles, estive presente quando o mundo deles caiu e mantive tudo de pé quando tudo era caos. Mas ultimamente sinto que estou sendo julgado por padrões que ninguém nunca me ensinou a seguir. Fico repetindo para mim mesmo, isso é só uma fase difícil, emoções à flor da pele, as coisas vão se acalmar. Mas toda vez que tento dar um passo à frente, sou lembrado do quanto estou atrasado. Eu quero meus filhos de volta. Quero sentar à mesa com todos eles novamente e não me sentir um estranho, mas não sei como chegar lá sem sentir que estou entrando em uma sala onde já perdi a votação. Comentários do Reddit. Comentário 1. A antiga professora da Zara enviou para ela um pingente com um bilhete que provavelmente levou 10 minutos para ser escrito, e isso abriu algo que você não tocava há anos. Esse deveria ter sido seu alerta, mas você transformou em uma disputa de comparação. Você construiu toda a sua identidade em torno de ser quem ficou, quem pagou e quem manteve tudo de pé. Tudo bem, mas eles não precisavam de um provedor que catalogasse recibos. Precisavam de um pai que percebesse, que se adaptasse, que abrisse espaço para mudanças. A versão de amor a qual você se apega não funciona mais. Você acha que eles estão confusos, mas não estão. Eles estão livres, e agora você é o único parado no tempo. Comentário 2.
Você os afastou e chamou isso de princípio. Você se retirou de eventos e chamou isso de manter sua posição. Você usou seu dinheiro, seu silêncio e sua decepção como armas. E quando eles não cederam, você chamou de ego. Sabe o que é? Eles finalmente superaram a coleira emocional em que você os mantinha. Eles não estão sendo dramáticos. Estão cansados pra caramba. Cansados de implorar para você enxergá-los. Cansados de receber sermões em vez de acolhimento. Cansados de ter seus sentimentos filtrados pela sua planilha de tudo que eu já fiz por essa família. Você quer eles de volta. Não é exigindo lugar à mesa que eles montaram sem você que vai conseguir isso. Você senta no maldito corredor e conquista isso tijolo por tijolo, humilde, em silêncio e pela primeira vez na vida, sem esperar aplausos por fazer o mínimo. Comentário 3. Ler isso dá uma sensação de déjà vu. Cara, eu também ficava achando que meus filhos eram ingratos até o dia em que pararam de discutir. Pararam de se defender. Apenas se afastaram. E eu disse a mim mesmo que tinha vencido porque eles pararam de brigar comigo. Mas tudo o que fiz foi me tornar alguém cansativo demais para voltar para casa. O que acabou comigo foi perceber que eu confundi silêncio com paz. Você continua dizendo que quer eles de volta, mas nada na sua história mostra que você esteja tentando entender o dano real. Você está fazendo contas das suas contribuições enquanto ignora o rombo emocional que acumulou ano após ano. Se ainda acha que isso é sobre uma festa de aniversário ou alguns comentários do Reddit, você nem encontrou o começo do caminho de volta. Comentário 4. Acho que você não percebe o quão permanente isso pode ser. Você continua agindo como se a história ainda estivesse se desenrolando, como se bastasse dizer a combinação certa de palavras ou suportar jantares silenciosos o suficiente para que eles voltassem para perto de você. Mas as pessoas lembram da sensação de se sentirem pequenas, de serem descartadas, de terem suas emoções processadas pela lente de outra pessoa e consideradas inválidas. Você fala em salvar seus filhos com essa mentalidade. Não salvou. Treinou eles a encenar dor e dificuldade de formas que você aceitasse. E no segundo em que pararam de encenar, você chamou de ego. Você não está confuso. Só está vendo as consequências chegarem e percebendo que ninguém vai correr para limpar isso por você.